Você já sentiu que não consegue alcançar nada na vida? Nada de grandioso acontece e você só tem um lugar para reafirmar o quão homem você é? Calma, às vezes a vida é só isso mesmo. Mas não se preocupe. Sente e aproveite que nós vamos falar daquele clube. Não chegou ninguém não, não é ninguém não, por quê? Sim, aquele clube mesmo. A primeira regra do clube é não falar do clube. Aí como é que eu vou falar pro pessoal do clube se não pode falar pro... O Clube da Luta. Clube da Luta é uma das poucas adaptações que eu consumi à obra original e é um dos livros que eu vejo que tem uma grande importância na minha vida cinéfila, porque ele me mostrou bastante sobre a construção de histórias, reviravoltas e como trabalhar a metalinguagem nas histórias. Eu adoro filmes que são como o Clube da Luta, que tem essa metalinguagem, tem essas camadas para a gente se aprofundar, seja na psique dos personagens ou nas reviravoltas que a trama nos dá. Mas Jackson Lima, por favor, nos diga qual é a sinopse do filme. Um homem deprimido que sofre de insônia conhece um estranho vendedor chamado Tyler Durden e se vê morando em uma casa suja depois que seu perfeito apartamento é destruído. A dupla forma um clube com regras rígidas onde homens lutam. A parceria perfeita é comprometida quando uma mulher, Marla, atrai a atenção de Tyler. O filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome, que foi feito pelo autor Chuck Palahniuk, e foi inspirado a escrever a história depois que ele teve uma experiência, uma viagem onde ele foi agredido. Ele voltou para casa e seus amigos homens não forneceram nenhum apoio emocional a ele. E ele ficou com essa ideia na cabeça de que pode acontecer as coisas piores ali com você, você pode estar todo arregaçado e ninguém vai querer perguntar e saber o que aconteceu na noite passada. E com isso, ele se inspirou ali nesse acontecimento para poder escrever o livro que mais tarde foi adaptado aos cinemas, em 1999, pelo diretor David Fincher, que teve ali as estrelas, tanto o Brad Pitt quanto o Edward Norton. Edward Norton na época não era tão conhecido, mas se tornou aí uma das grandes estrelas do cinema atual também. Inclusive, o Edward Norton, que é o nosso protagonista da história, ele não tem nome. Ele é referido como narrador, mas o seu nome não é revelado durante a trama. Ele mesmo até faz uma menção ou outra a Jack em algumas frases durante o filme. E em uma das vezes, inclusive, a própria personagem da Marla brinca com isso, né? Com uma referência a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Só que ela acaba falando Dr. Jekyll e Mr. Jackass, né? Que é o Jackass é o termo para a gente se referir a alguém babaca em inglês. Mas ainda assim, ao longo do filme, quando o personagem do Edward Norton vai visitando os grupos de apoio para conseguir uma mísera migalha de felicidade, ele ainda utiliza outros nomes que também não são nomes escolhidos ao acaso. Ele se apresenta como Cornelius, que é uma referência a Planeta dos Macacos. Ele se apresenta como Rupert, em homenagem ao Rei da Comédia. E em outra oportunidade, ele se apresenta como Travis, de Taxi Driver. O filme, ele recebeu na época de seu lançamento críticas mistas, porque em sua campanha de marketing focava muito mais no aspecto da luta do filme. Já o filme, ele é mais uma crítica à sociedade e ele trabalha outros aspectos ali que são mais profundos. Mas com o tempo ele acabou ganhando o status de cult e hoje o filme é bastante aclamado. Clube da Luta é uma daquelas obras que elas têm a sua mensagem principal desvirtuada com o tempo. No início ali ela vem com toda essa crítica à sociedade consumista, né? E a autoafirmação ali da violência masculina em busca da autoafirmação. E com o tempo ele se tornou parte desse símbolo que ele também busca a criticar. Então ele também virou uma obra ali que é muito consumida em outras camisetas, livros, filmes e coisas que foram criando e entrando na cultura pop. E também os homens olham para ele como um filme onde vamos se bater, vamos fazer estilo Clube da Luta. Para mim, o Clube da Luta é aquele filme divertido de ver sozinho, com os amigos, ou em um dia de caos, né? A história dessa dupla, que não é uma dupla, ela é simplesmente fantástica, né? Cada pedaço do filme pode ser curtido separadamente. Os mitos urbanos e a forma como cada metade da personalidade do nosso protagonista se comportam fazem desse filme um grande clássico.
E você, jovem, nunca pensou em entrar para um clube da luta também? A cena do padre e o cara lavando a calçada é das melhores que eu já vi na vida. Padre e esse que mais pra frente também aparece como um dos membros do Clube da Luta, lá na cozinha da casa do Tyler, ajudando ali a fazer comida. Olha, pra mim esse claramente é um daqueles filmes que são muito bons, mas foram cooptados por gente que interpreta erroneamente alguns aspectos do filme. E olha que como tem gente que faz esse tipo de interpretação. Como bem mencionado pelo Bruno, para toda a loucura do filme, né? Para além de toda essa loucura, ainda há a questão da violência, as críticas a consumismo, vários elementos de capitalismo estão sendo confrontados no decorrer do filme. Mas calma que a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, né? É verdade. Eu não quero atropelar as coisas aqui. Assim, no primeiro momento, então, eu acho que dá para exaltar a gradação da problemática. A gente começa com um cara que tem insônia, ele não consegue dormir, e aí, de repente, ele arranja uma briga com um amigo no bar, e depois disso eles fundam um clube da luta e de repente já tem franquias, como eles mesmos referenciam, né, as demais sedes do clube da luta. E quando o narrador se dá conta, e a gente também, ele já tem um exército paramilitar formado. Curiosamente, o filme ele parece começar e acabar no mesmo ponto. É lógico, tem toda a evolução do personagem do Edward Norton, mas o ponto que permanece o mesmo é justamente esse ponto de você ter um personagem que não dá conta das coisas à sua volta. Ele é muito menor que as coisas à sua volta. No começo ele se sente assim por conta do seu trabalho. É tudo muito modorrento, tudo muito chato. E aí também é muita coisa para fazer. Ele se sente realmente apequenado em relação ao mundo em si. E no final do filme, quando você tem a cena das bombas, que ele não consegue mais parar nada, tudo vai acontecer, ele volta para esse estado de uma situação muito maior do que ele, e ele sozinho não consegue dar cabo das coisas que ele vê. Bom, acho que isso casa muito bem com o tema da emasculação. O narrador parece se sentir assim, né? A emasculação tem a ver com a perda da virilidade, da masculinidade, e o Tyler, durante o filme, atribui essa emasculação a uma sociedade consumista que está todo mundo vivendo. Então, ele até recorre a pensamentos racionários para convencer as pessoas, como quando ele diz que a sua geração nunca lutou uma grande guerra ou viveu uma depressão, né, que seriam características de um homem forte, né, que está ali para, enfim, cuidar, prover, etc. Né? Imagino que isso tenha muito a ver com a identidade de homem, né, essa construída pela sociedade, que quando ele não é visto como um guerreiro ou como um provedor, ele acaba não se vendo com o homem. Inclusive, existem diversos grupos de ajuda hoje em dia que trabalham esses temas, justamente você não precisar se ver como provedor ou como guerreiro, né? E também não me pareceu à toa que o primeiro grupo de apoio que o narrador frequentou foi um de câncer testicular. Acho que foi uma forma de explicitar esse pensamento da emasculação, sabe? Isso nos leva diretamente à masculinidade apresentada no filme. Afinal, só temos a Marla como personagem feminino. E o Clube da Luta, assim como Matrix, são campeões de interpretações equivocadas, né? Sobretudo relacionada a esses eventos, a esses movimentos masculinistas. As duas obras, elas tocam no quesito de ter que acordar para a vida real, né? Acordar para a verdade, e de ter o destino em suas próprias mãos, e você consegue moldar o destino. Para as pessoas, o Tyler é um exemplo a ser seguido. Ele é tanto uma figura de poder que essas pessoas conseguem mirar ali, assim como o próprio narrador. Isso parece ter sido feito de uma forma que a crítica à sociedade do consumismo é escanteada para o segundo lugar, dando origem à idealização, né, a você personificar em Clube da Luta ali todo o aspecto do homem ideal e não olhar para aquilo que ele está criticando. Acho que caímos de vez nas teorias sobre Clube da Luta. Sim, e o filme é conhecido por suas muitas teorias, principalmente em torno da sua reviravolta, quando a gente descobre que o Tyler é fruto da imaginação do narrador. O que no livro a gente também tem uma outra forma de abordar ali, mas em ambos a gente não sabe qual que é o nome do personagem, né? A gente sempre fica com o narrador. E a teoria que eu quero trazer aqui, ela tá mais ligada à personagem da Marla. Para mim, a Marla
que aqui é interpretada pela Helena Bonham Carter, ela também é fruto da imaginação do narrador. Para mim, os dois personagens ali são coisas da cabeça do narrador. Por quê? Em alguns momentos do filme a gente vê ela interagindo com outros objetos, outros elementos ali, com carros na rua, e ela sempre tá falando diretamente com o narrador, né? Parece que as coisas ignoram a existência dela. Ela também, quando tem a sua primeira aparição, é como se ela fosse um corvo chegando ao grupo de apoio onde ele tá, né? Você vai escutando os passos dela se aproximando, é como se ela estivesse sendo aquele incômodo na mente, chegando cada vez mais perto do narrador. E aí eu vejo muito também do que tem principalmente mais explorado no filme, que é ligado ao lado paterno do narrador. O Tyler, em muitos casos, ele fala sobre a relação dele com o pai e que como o pai é como um deus para ele, né? Como os nossos pais são nossos deuses, como eles nos criam e eles nos formam em tudo aquilo que a gente acredita. Ele faz bastante dessas analogias do lado paterno, a criação masculina, e depois também o narrador fica comparando muito o relacionamento do Tyler com o da Marla ali em relação aos seus pais, né? Como que era difícil ver as brigas dos pais, ver o relacionamento dos pais, como o pai não estava sempre ausente, como a mãe era subserviente ao marido, e aí fica muito claro ali essas figuras. Então eu tenho para mim que a Marla também faz parte dessa construção das interpretações da mente. E aí, para aprofundar dentro dessa teoria, eu quero trazer também aqui uma análise mais do lado freudiano da coisa. Eu diria que a Marla, ela é como o id do personagem, onde é uma parte mais intuitiva, mais impulsiva da mente, que está buscando ali sempre essa gratificação imediata. Já no caso do narrador, ele seria o ego. O ego é essa parte da mente que mapeia mais os impulsos, né? As restrições ali entre o id e o superego, buscando sempre manter o equilíbrio entre o que ele está desejando e essa realidade extrema. E no caso do Tyler, ele seria o superego. O superego ali representaria a parte moral, a parte ética, né, que está sempre idealizando regras e normas da sociedade. E aqui a gente tem, no caso do Tyler, as suas próprias regras, que já foram citadas ali no formato das regras do Clube da Luta e depois das regras do Comitê de Destruição Global. Aqui, para dar os meus 2 dedos de contribuição, eu queria falar da seita. É bastante curioso como o Tyler critica tanto a falta de identidade que os trabalhadores têm no início do Clube da Luta e termina com uma seita que faz exatamente isso com eles. Como na cena da morte do Robert Paulson. In death, a member of Project Mayhem has a name. Né? Mas o filme mostra bem como isso não é feito do nada, né? O Tyler ele acaba misturando vários conceitos para criar o projeto de destruição, né? Por exemplo, o acolhimento e senso de identidade coletiva e de elite, né? Ele chega a falar que os homens mais inteligentes e fortes estão dentro do Clube da Luta. A repetição de mantras, que seriam as regras, qual que é a primeira regra do Clube da Luta, e o extremismo gradativo das suas atitudes. É verdade, eu concordo bastante, inclusive eu acho que daria para estender até essa ideia um pouco freudiana que o Bruno falou, e aqui eu tô falando como um leigo, então se algum psicanalista tem mais bagagem para contestar a gente ou para corroborar o que a gente está falando aqui, por favor, sinta-se à vontade, né? Mas eu quero falar sobre um conceito chamado de pulsão de morte. Tá? Aparentemente, essa ideia de pulsão da morte, ela é a nossa tendência a repetir tarefas que são o oposto de prazerosas, são tarefas dolorosas, mas a gente tem essa tendência a repeti-las, né? Então, dessa forma, a pulsão de morte seria uma espécie de impulso de autodestruição, mas que também a gente tem como canalizar para fora e fazer um impulso de destruição à volta. E se a gente olhar para a ideia inicial do Clube da Luta, é bem isso, né? O combate é isso, né? Você
tem essa pulsão de morte para a autodestruição, porque você também é agredido, mas você também extravasa essa ideia agredindo também. Aparentemente, essa ideia de pulsão de morte é o que rege, por exemplo, os esportes radicais e os esportes de luta, como teria acontecido igual com o próprio Clube da Luta. Você tem essa extravação aí da pulsão de morte, mas você tem regras para que não ocorra realmente, para ninguém morra. Para falar da sensação de poder, né, eu vou acabar falando um pouquinho das fantasias de poder. O Tyler se vende como um exemplo a ser seguido pelos outros personagens, lá dentro do Clube da Luta, né? E as pessoas desejam ser como ele, inclusive criam mitos. Ele é uma espécie de figura lendária para aqueles homens, né? E aí vale ressaltar que as fantasias de poder, elas existem em diversas narrativas, inclusive no mundo real. A questão aqui é que tem aquele famoso o tiro saiu pela culatra, né? O filme mostra todos os problemas criados por essa figura, né, o Tyler, mas mesmo assim muitos homens que assistiram ao filme se viram nele. Bom, mas vamos sair agora das teorias e vamos para as curiosidades, porque esse filme é recheado de curiosidades. E dentre as curiosidades, eu quero trazer algumas do livro. Antes de se tornar um best-seller, o livro teve bastante dificuldade de encontrar uma editora que o publicasse por conta do seu conteúdo controverso e de alguns temas perturbadores que ele tocaria. O Chuck Palahniuk, autor do livro, escreveu o livro enquanto ele ainda trabalhava, e aí ele se inspirou bastante em suas experiências em grupos de apoio, então isso foi bem importante para trazer para o livro também. O livro contém várias referências culturais e filosóficas, acabei de citar Freud aqui, então no filme também existem essas citações, assim como de Nietzsche e de outros diversos pensadores. Mas acho que o ponto principal que eu quero abordar aqui é que toda a ideia de criar o livro, e quando a gente vê o filme, né, isso fica muito claro, não é um filme sobre luta, né, a gente vê um filme chamado Clube da Luta, mas não é sobre as lutas, apesar de ter lutas, que o autor queria justamente fazer isso, ele queria pegar uma linha narrativa para contar, ele se baseou muito nas regras que ele criou no Clube da Luta, que são 8 regras, e aí dentre essas 8 regras ele começou a criar todo o universo ao seu redor, onde ele fosse falar de coisas das quais os temas que ele ia se aprofundar não eram tão bem os temas que estavam ali sendo trabalhados. Falando agora do filme em si, dá pra gente comentar, por exemplo, que Brad Pitt, para poder viver o Tyler Durden, ele realmente aprendeu a fazer sabão. Também precisamos falar sobre a icônica frase do primeiro mandamento, a primeira regra do Clube da Luta, é que a gente não fala sobre o Clube da Luta. Isso se tornou, assim, uma das frases mais icônicas da cultura pop, cheia de referências em outros locais, cheia de paródias em qualquer lugar. Então, realmente galgou um local bem consolidado dentro do imaginário popular. E falando sobre o diretor, David Fincher, ele adicionou alguns frames em alguns cortes do filme para causar uma espécie de dissonância e uma espécie de inquietação. Os frames que foram adicionados foram frames pornográficos. Vale ressaltar também que a trilha sonora do filme ela foi elogiada pela seleção de músicas que capturam o estilo rebelde e caótico dessa história. Quando o Tyler fala sobre os astros do rock, para aquele grupo de novatos, ele acaba olhando diretamente para o personagem do Jared Leto. Né? 30 Seconds to Mars. E o endereço do Tyler, que é a Paper Streets, ele se refere às ruas que existem nos mapas, mas ainda não foram construídas. Isso reforça a ideia de um personagem fora da realidade. Bom, agora que a gente falou bastante desse filme aqui, vamos lá. Vocês participariam de um Clube da Luta? Ou preferem um Clube dos Patos? Acesse o link aqui na descrição e vem ficar pertinho da gente, que lá não vai ter ninguém batendo em ninguém. Mas se tiver um Clube da Comida, eu tô dentro. Ou se você quiser ver mais vídeos nossos falando sobre personagens que não conseguem lidar com mulheres, a minha recomendação é a nossa análise de A Lenda do Cavaleiro Verde. Já se você prefere mais críticas ao capitalismo, eu recomendo que você assista o nosso vídeo do Parasita. Isso aí, nos vemos no próximo episódio.